Mais uma arte sem glúten saindo e a receita de hoje é aquelas que nos levam direto de volta para a infância. É uma traquinas de chocolate. Na massa dela a gente não põe açúcar, ela fica super gostosa, é sem glúten, sem leite, maravilhosa. Eu vou te ensinar passo a passo a como fazer ela nesse vídeo aqui. Bora para os ingredientes. Se ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Esther. Aqui a gente traz as melhores receitas sem glúten, digo eu e o meu noivo que está atrás da câmera filmando. Essa receita de traquinas sem glúten eu vou utilizar farinha de aveia. Eu não tinha farinha de aveia em casa, então o que eu fiz? Eu coloquei a aveia em flocos grossos no liquidificador e coloquei no pulsar e ela ficou esse farelinho perfeito para nossa receita. Além da aveia, eu vou utilizar azeite, chocolate em pó ou cacau em pó, aqui eu estou utilizando o chocolate em pó, e aqui melado. Todos os ingredientes estão bem especificadinhos na legenda. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de aveia sem glúten, 3 colheres de sopa do chocolate em pó, 3 colheres de sopa de melado, caso tu queiras, tu pode utilizar o mel também, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho 2 colheres e meia de sopa de azeite. E aí, aqui eu tenho uma dica para te dar. Eu quero que a minha bolacha fique um pouco mais docinha, então eu vou utilizar um pacotinho desses, ele tem 0,6 gramas, é sucralose é adoçante, né, no caso. Então eu vou utilizar um pacotinho desses de adoçante aqui no meio. Mas é totalmente opcional, se tu não quiseres. Eu sei que essa receita ela é muito boa para fazer junto com as crianças. Então, se tu tem filho, sobrinho, coloca eles para fazer junto, porque esse é aquele tipo de receita que cria um vínculo familiar, que cria um vínculo muito gostoso em volta da comida e comida de verdade. Já deixou o teu like nesse vídeo? Se tu ainda não deixou a tua curtida, eu queria pedir para que tu, por favor, deixasse o teu curtir, a tua curtida, ele nos ajuda muito. Mesmo assim, o YouTube ele entende que o nosso conteúdo ele é um conteúdo relevante e é um conteúdo que as pessoas gostam de assistir. Agora é só misturar tudo e eu vou entrar com as mãos. O último ingrediente da massa da nossa bolacha é água. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de água e eu vou adicionar um pouquinho, misturar e vou adicionar aos poucos. Por que a gente faz isso? Porque dependendo do lote da tua farinha de aveia ou da tua aveia triturada, vai conter mais ou menos água. Então, tu precisa sempre te atentar ao ponto, como eu sempre falo aqui, atenta ao ponto da massa, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar qual que é. Ó, eu vou adicionar um pouco mais de água. Ó, como eu falei, adicionar água aos poucos, eu adicionei água demais, então eu adicionei um pouquinho mais da farinha de aveia e chegou nessa consistência aqui, que é uma consistência que não gruda nas nossas mãos. E agora eu vou deixar descansando por um tempinho e daqui a pouco eu volto para dizer quanto tempo ficou. A nossa massa ficou descansando então por 10 minutos e agora numa superfície com um plástico aqui eu vou colocar a massa e outro plástico por cima para a gente abrir ela. Com a massa já toda aberta, eu vou pegar um objeto, eu não tenho forninho para cortar redondo, então eu peguei um objeto que corta na parte de baixo e eu vou fazer a bolacha do tamanho que eu quiser, né? Tu já tá inscrito no nosso canal? Se tu ainda não tá inscrito, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Por que ativar o sininho das notificações? Toda vez que a gente postar uma receita sem glúten nova, tu vai saber logo de cara. Pô, é muita vantagem. Às vezes tu precisa de uma ideia de uma receita e tu não sabe o que fazer. Seguindo o nosso canal, tu vai ter toda semana pelo menos 3 ideias de receitas sem glúten para fazer. Eu coloquei papel manteiga e aí eu untei a forma com aqueles pincéis, sabe? E agora eu vou pegar bolacha por bolacha e vou colocar na forma. O nosso forno, ele já tá pré-aquecendo a 180 graus. Depois de cortar todas as bolachinhas, eu coloquei elas dentro da forma e aí eu já comecei a fazer uns rostinhos nas de baixo e eu vou te mostrar como é que eu faço nas outras. Eu peguei um pincel mesmo que tenha uma ponta arredondada e eu vou fazendo os olhinhos primeiro e depois a boquinha. É simples. Caso tu queiras fazer outro formato ou tu tenha um outro molde de forminha, vale super, fica
muito fofo. As nossas traquinas estão prontas, super sorridentes, e então eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutinhos. Minutos, tal qual eu tinha falado, ele ficou no forno, agora já tá frio e olha que coisa mais bonitinha que ficaram as nossas traquinas. Consegue focar aqui, amor? A gente ainda não terminou, ela tá quase pronta, a gente vai fazer agora o recheio da traquinas. Aqui eu tenho 120 gramas de chocolate meio amargo. Eu vou derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas, mais ou menos umas 3 vezes de 30 segundos. E aí eu vou adicionar leite. E aí eu já venho aqui mostrar o resultado desse chocolate derretido. Chocolate derretido, então eu vou adicionar 2 colheres de sopa aqui dentro e misturar bem para que tudo fique bem incorporado. E aí, mistura tudo bem direitinho. Por que eu tô usando leite e não creme de leite? Porque eu quero que fique uma pastinha não tão cremosa e mais durinha para ser o recheio da traquinas. Caso a gente fosse colocar o creme de leite, ia virar uma ganache, né? Ó, agora eu misturei tudo bem direitinho e vou levar para gelar. O meu recheio ficou alguns minutinhos na geladeira e aí eu vou pegar partes do recheio e vou colocar no meio da traquinas, assim. Eu quero bastante recheio. E aí, não esquece, coloca os 2 lados das carinhas e agora é só fechar a tua traquinas. Tu gosta de receitas como essa de traquinas sem glúten? Eu e Julian, a gente tem um e-book de 15 receitas de pães, massas e pizzas totalmente sem glúten. Pro e-book é só acessar aqui o link que ele vai te levar direto pro site. E aí, me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa receita. Eu particularmente amei, ela fica muito gostosa, o recheio fica perfeito e dá pra criançada comer de boas. Eu vou tomar agora com o meu cafezinho da tarde. Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima receita. Até lá!